Então, vamos começar, pessoal, 7h10, aí quem for chegando, vai chegando, a gente vai recebendo também, porque a proposta é fazer um encontro, assim, um bate-papo tranquilo também, menos formal, né? Então, começo fazendo essa apresentação da nossa convidada hoje, e antes de agradecer a presença da Nildete, fazer essa recepção dela, eu agradeço a presença de quem já chegou e faço um destaque ao Dr. Paulo Castelo Branco, que nos acompanha hoje. Ele é o presidente do Conselho de Ética da BRIG, e aí eu fiz esse chamado para ele participar conosco aqui hoje, de uma discussão importante como essa. Então, agradeço mais uma vez, Dr. Paulo, a sua presença. Nós começamos, então, agora a discutir um pouco mais a fundo sobre a questão do assédio na atuação da área de RIG. Esse é um tema que permeia praticamente todos os nossos debates. De uma maneira ou outra, a questão do assédio ela aparece, né, nas nossas discussões, e ela afeta a todos nós de maneira mais impactante as mulheres. Desde a escolha da atuação da área em que nós vamos atuar, até a maneira como nós atuamos e nos posicionamos na carreira, até a definição de onde nós vamos chegar nessas carreiras, né, na ocupação desses espaços. Então, é fundamental que nós façamos debates sérios, comprometidos sobre a questão do assédio, começando por questões simples como o que é assédio, né, e avançando, então, para a conexão de todos nessa responsabilidade por encontrar caminhos que nos levem a buscar soluções, né, a construir soluções. Então, eu recebo com muito carinho a Nildete Santana. A Nildete é presidente do Conselho, do Comitê Mulher, né, Nildete da OAB. A Nildete se apresentou, nós nos apresentamos assim no conselho, num resumo, no card, né, da divulgação, num resumo, mas a Nildete é doutora em Direito pelo UniCeub aqui de Brasília, é mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é advogada atuante nas áreas de direitos humanos, direito material e processual do trabalho, direito previdenciário, compliance, é professora também, palestrante, né? Nildete encampou aí essa discussão sobre assédio dentro desse espaço da OAB, e nós identificamos aí nessas conversas uma similaridade muito grande entre os debates da área de RIG e os debates do ambiente da advocacia, e a nossa ideia aqui é aproveitar um tanto desse caminho que vocês já trilharam dentro da OAB e entender um pouco mais sobre isso, sobre as possibilidades que existem, quais são as melhores opções, né, de enfrentamento, aprender um pouco mais mesmo e discutir também esse tema, trazer para a nossa realidade do debate dentro do comitê, dentro da ABRIG, né, e dentro do comitê Mulher como um caminho aí de início. Então, desde quando nós começamos a conversar sobre a realização deste evento dentro do comitê, nós falamos que esse seria um pontapé, que esse debate, esse bate-papo hoje seria uma ação inicial para abordarmos, trazermos essa questão, e aí, a partir daqui, então, definirmos as nossas ações. Então, mais uma vez, obrigada, Nildete, pela disponibilidade, pela abertura em tratar disso conosco. E aí depois, então, só para organizar assim com vocês, a Nildete vai falar um tempo, então, falar dessa trajetória. Depois, a Cecília Rodrigues vai falar um pouquinho rapidamente sobre a percepção do impacto do assédio entre os profissionais entrantes na área de RIG, né, jovens ou não, mas que estão começando agora a atuar na área de RIG. Eu falo um pouco também sobre o que nós já temos da questão de conhecimento mesmo, da percepção dos impactos do assédio entre as mulheres profissionais. E aí depois abrimos para perguntas, então, de quem for chegando. O Breno chegou agora também, obrigada, Breno, pela presença. E aí, se o Dr. Paulo quiser falar também, não sei se agora, Dr. Paulo depois, mas esse é só
Só levanta a mão aí que a gente lhe passa a palavra. Tá bem. Nidete, se puder começar, então, fica à vontade. Então, tá ótimo. Boa noite a todas. É uma honra estar aqui com vocês. É um tema que muito me interessa, porque é um tema que atinge muitas mulheres. Quase todas nós, mulheres, já sofremos assédio, né? Essa é a verdade. Mesmo que a gente, às vezes, não perceba no momento, a gente perceba só depois, né? Como diz, só a ficha só caiu depois, mas muitas de nós já passamos por esse constrangimento. E o que é o assédio? O assédio é toda ação que gera um dano no outro. No Brasil, o assédio moral ele ocorre no ambiente de trabalho. Então, é toda ação, né, que pode ser feita por atos, palavras, gestos, comportamentos, que vai causar um dano a outra pessoa. E esse dano, comumente, ele é psicológico, mas ele pode, inclusive, chegar a ser físico. Uma das autoras que escreve sobre esse tema, que primeiro escreveu sobre esse tema, é a Marie France. Ela diz que é aquela dor causada pelo cotidiano que agride uma pessoa. Então, muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas isso é assédio? Aquilo é assédio? Aquilo outro não é assédio? Né? O que é assédio, afinal de contas? Então, primeiro, como no ambiente brasileiro o assédio ocorre no ambiente de trabalho, dentro do ambiente de trabalho, não só no local de trabalho em si, porque você pode estar numa festa e ocorrer um assédio, uma festa de trabalho, por exemplo, né? Então, é um ato repetitivo. E esse ato, ele tem um direcionamento certo. Ele quer diminuir uma pessoa, ele quer menosprezar, ele quer atingir, ele quer fazer com que a pessoa não dispute uma função, ele quer fazer com que a pessoa se sinta insegura, ele quer fazer com que a pessoa peça demissão. E muitas vezes esse ato é tão brutal, essa violência do cotidiano é tão brutal, que pessoas chegam a cometer suicídio por conta de assédio. Então, é algo extremamente grave. E isso causa um mal-estar tão grande que primeiro começou a ser estudado pela medicina, vejam bem, pela psicologia. Só depois de algum tempo é que a ciência jurídica vai se interessar por esse tema. Então, primeiro, ele atingiu verdadeiramente a saúde do trabalhador. E quando atinge a saúde do trabalhador, ele não está atingindo somente o trabalhador, ele atinge toda a sociedade. Porque se o trabalhador vai precisar se afastar por algum tempo ou se aposentar por uma incapacidade gerada em função do assédio, é uma conta que toda a sociedade paga, todos nós pagamos. Então, é um assunto que interessa a todos, não só a quem está sendo assediado ou ao assediador. É um assunto que interessa a todos. E a partir disso, nós começamos a dialogar e nós temos um canal na OAB, que é o canal Fale Advogada. Então, a advogada reporta desrespeitos de prerrogativas ou casos de assédio. Então, nós começamos a receber esses casos de assédio. Então, aí acendeu a luzinha que a gente precisava debater mais sobre esse tema. Então, nós lançamos uma campanha, que é uma campanha permanente contra o assédio, a partir de uma pesquisa que foi feita na América Latina, que incluiu o Brasil, que diz que as mulheres que trabalham no ambiente jurídico, na área jurídica, elas são assediadas no mesmo patamar que outras mulheres. Então, eu costumo brincar e dizer que nós, advogadas, nós que fazemos parte do âmbito jurídico, não estamos num planeta diferente das advogadas. Nós estamos no mesmo planeta Terra, sujeito ao mesmo tipo de assédio, de violência que todas as mulheres sofrem. Então, essa pesquisa que foi feita por um instituto internacional inglês, ele mostra justamente essa realidade, que as pessoas que trabalham no âmbito jurídico sofrem assédio. E as mulheres sofrem 3 vezes mais assédio do que os homens. Então, é uma realidade que atinge muito mais a mulher do que o homem. Então, a partir daí, a gente lançou essa campanha, que é uma campanha permanente,
e que tem como tema conhecer para combater. Conhecer para enfrentar. Porque se você não conhece o que é, como que você vai combater isso? Então, quando alguém pergunta, o chefe gritou comigo, isso é assédio? Isso pode ser caracterizado como assédio. Se ele gritou uma vez na vida e te pediu desculpa, não é um assédio. Nós somos seres humanos e, por vezes, a gente pode praticar algum ato desse tipo. Mas, primeiro, não é normal gritar com um colega de trabalho, nem com o subordinado, nem com o chefe. A gente precisa partir de um patamar de normalidade. Não é normal que tudo que você faça, o chefe diga, ou um colega de trabalho, diga que está errado, que você não faz nada certo, que tudo que você faz é ruim, que você não dá um adentro. Então, não é normal isso. Então, a gente tem que partir do o que é comum no ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho não é para brincadeirinha sem graça. O ambiente de trabalho é que você tem responsabilidade, você assume responsabilidade e você cumpre atividades, tarefas, você desempenha um determinado serviço. A partir do que você desempenha, que é a sua função, você sabe quais são as suas funções dentro daquela profissão que você exerce. Então, se algum colega de trabalho te manda desenvolver coisas que não faz parte da sua função, você precisa alertar, olha, isso não é minha função. Vamos ver, eu posso te ajudar hoje, mas eu não posso fazer sempre, porque se todos os dias, dentro do desenvolvimento do seu trabalho, o seu chefe ou um colega de trabalho te manda fazer coisas diferentes, você passa a não ter uma rotina de trabalho. Você não tem condição de desenvolver de forma competente, ágil e que seja satisfatória o seu trabalho. É por isso que você tem uma função, para que você desenvolva uma rotina de trabalho e para que você se aperfeiçoe naquilo. Então, se a cada dia o colega de trabalho, o chefe, te manda fazer uma atividade diferente do que é o seu comum, isso pode ser caracterizado como assédio. Por quê? Se a pessoa te dá uma atividade em cima da hora, 5 horas da tarde, passa uma atividade que você demoraria 3, 4 horas para terminar e diz, olha, eu preciso até às 18, isso é lugar comum, isso é um assédio. Isso é assédio. Então, o assédio moral, ele causa muito mal para a vítima, porque a vítima começa a se retrair, ela começa a ser discriminada pelos próprios colegas de trabalho, a vítima começa a ficar sozinha, ela começa a ficar acuada, e esse problema ela leva para casa, leva para o relacionamento que ela possui, então tudo começa a dar errado a partir daí, né? E aí ela é cada vez mais assediada. Então é importante dialogar com o assediador. Se alguém cometeu algo dessa natureza, converse com ele. Olha, eu não gostei da brincadeira, eu não estou entendendo por que a cada dia eu faço uma atividade diferente. Minha atividade não é essa? O que está acontecendo? Vamos conversar? Vamos dialogar para a gente alinhar isso aqui? É importante, porque algumas vezes o assediador, ele não percebe. Isso não é o comum. O comum, o assediador faz de propósito para diminuir o outro. Outra coisa que é muito comum é que o assediador, ele não assedia somente uma pessoa. Ele já assediou alguém lá atrás, ou ele assedia diversas pessoas ao mesmo tempo. Então, não é tão difícil de identificar o assediador, né? Fique atenta. Sempre tente dialogar com o assediador. Se ele não entendeu o que você está dizendo, uma brincadeira, você sempre erra, nossa, que engraçado, você sempre erra. Não é engraçado isso, né? Não é engraçado dizer que a pessoa nunca faz nada certo. Então, dialogue, converse. Se você percebe que não há a possibilidade desse diálogo, converse com alguém do RH, verifique se tem na empresa que você trabalha um departamento que possa cuidar disso. Às vezes tem uma ouvidoria que você pode denunciar. Denuncie ao superior hierárquico daquela pessoa. Converse com um colega de trabalho, diga que não está se sentindo bem, para que você possa ter pessoas ao seu lado. Busque uma rede de apoio. Essa rede de apoio pode ser buscada na empresa, pode ser buscada na família, pode ser buscada no seu sindicato ou no seu órgão de representação classista. Busque um apoio
numa organização de bairro, num grupo de mulheres, busque apoio para que você se fortaleça, para que você possa denunciar. Quando você identifica, tente reunir provas. Aquele e-mail desaforado, uma mensagem de WhatsApp, um bilhetinho que foi deixado na sua mesa. Guarde tudo isso, porque isso te ajuda a comprovar que o assédio de fato está ocorrendo. Uma das coisas que gera muita dificuldade é a prova. Muitas vezes a pessoa assediada, ela fica tão chateada com o que está acontecendo que ela joga o bilhete fora, ela apaga o WhatsApp, ela põe no lixo e apaga depois o e-mail. Então, ela fica sem meios de conseguir provar. E é importante que você tenha meios de prova. Então, foto, WhatsApp, bilhetinhos que foram deixados, às vezes um colega de trabalho pode testemunhar a seu favor. Então, busque um apoio para que você se fortaleça, para que você possa depois, se for o caso, você denunciar. Sempre denuncie primeiro na empresa, porque caso depois a empresa não tome nenhuma providência, a empresa também pode ser responsabilizada diretamente, porque ela contribuiu com aquele estado permanente de assédio. Então, isso é importante. É importante buscar um fortalecimento para que não haja um dano maior ao psicológico do assediado. Então, como esses eventos são mais comuns com as mulheres, é importante que as mulheres se fortaleçam e que as mulheres se unam, converse com a colega sua. Porque, algumas vezes, o que ocorre? O chefe está te assediando. Ele está sempre te dando uma piada, fazendo uma brincadeira sem graça, que não é uma brincadeira no ambiente de trabalho. E, como você não sabe como agir, você dá aquele sorriso amarelo, você deixa para lá. Isso pode ser transmitido uma imagem de que você está concordando com aquilo, que você não se incomoda com aquilo. Seus colegas de trabalho podem interpretar isso como algo que você está aceitando. Ah, mas ela sempre aceitou. Ou se você ri, tem pessoas que estão nervosas que começam a rir. E aí, o outro que está vendo você rir, ele não está sabendo o que você está sentindo. Então, é importante que você se fortaleça, busque essa rede de apoio, converse com a pessoa que está te assediando e converse com seus colegas de trabalho. Porque com o diálogo é possível que isso seja superado. Se não for superado, a última instância é fazer efetivamente uma denúncia na empresa para que a empresa tome providência. E sempre guarde provas que você tiver do ocorrido. E a partir daí, a empresa vai ter que tomar providências específicas, como orientar, fazer palestras, reunir grupos de trabalho para discutir sobre esse tema, né? Às vezes fazer trabalhos em grupos diversos, então chefes, subordinado X, subordinado Y, faz um diálogo com cada grupo, depois reúne todo o grupo para discutir sobre o tema, para dizer o que é assédio, o que não pode ser feito. Então, se alguém diz constantemente que você não faz nada certo, se alguém põe você para fazer tarefas que não faz parte da sua atividade, alguém te dá uma tarefa em cima da hora para você cumprir, que sabe que não vai dar tempo de você cumprir, que você não vai dar conta de fazer bem. Se alguém te humilha, te diminui na frente dos colegas, ou quando está em particular, isso não é normal, isso não faz parte do ambiente de trabalho saudável. É importante identificar, conversar com o assediador e depois fazer uma denúncia, né? Para a legislação brasileira, um ato só não se caracteriza como assédio. É necessário que o ato seja repetido. Ele pode ser repetido de formas diferentes, mas ele precisa ser repetido para ser caracterizado como um assédio. Então, o assédio ocorre sempre no ambiente de trabalho. Então, essa percepção que a gente teve, que as advogadas trouxeram para nós, fez com que a gente buscasse essa pesquisa e que identificasse que as advogadas também sofrem assédio, os advogados também sofrem, e comumente é de um superior hierárquico, que a gente chama o assédio, né? Ele pode ser na horizontal, né, de um colega para o outro, no mesmo patamar, e ele pode ser na vertical. Na vertical, ele pode ser ascendente, que é de um subordinado para um superior hierárquico, e comumente ele é
na vertical descendente, é de um superior hierárquico para um inferior hierárquico, para alguém que é subordinado a ele. Esse é o caminho mais comum, né? Então, é importante, por isso, dialogar e depois conversar com alguém do RH ou um departamento específico ou um superior hierárquico, daquele superior hierárquico, né? Para que você possa abrir as portas do diálogo, da denúncia e que você não sofra sozinho. Isso é de extrema importância. Que você não sofra sozinho. Denuncie sempre. Muito bom, Nildete, muito bom. Muito importante essa classificação, assim, essa compreensão, né, do que vocês já receberam de retorno, né? Eu já anotei algumas perguntas aqui, mas eu rapidamente queria aproveitar também para falar que essa questão do assédio, ela apareceu, digamos assim, na minha pesquisa de mestrado, que é sobre impactos de gênero na atuação das mulheres na área de RIG, na área de lobby, e ela apareceu com bastante, muito marcada, né? E nós percebemos, foi possível perceber que o assédio impacta, como eu falei, assim, em diferentes aspectos, né, da carreira das mulheres e da vida pessoal delas, portanto, né? E aí tem algumas especificações do ambiente de RIG que são relevantes também, né? Que é a questão do trânsito, da ocorrência, então, da atividade de RIG, ela se dá num ambiente que é masculino, né? Que se dá por regras masculinas, que é o ambiente da política, e que é o ambiente gerencial, né? No alto nível da hierarquia das empresas, das organizações, é onde as profissionais e os profissionais de RIG atuam. Então, outras especificações, por exemplo, que são da área de RIG, geralmente são empresas pequenas, que normalmente não têm um setor de RH, né? Não tem uma estrutura já preparada para atender as profissionais, né? Para receber essas demandas, assim, não é um protocolo específico que atenda essa questão. A outra questão é que as mulheres são minoria, né? Acho que isso difere um pouco do espaço jurídico, né, Nildete? Não sei exatamente qual é a porcentagem de mulheres, mas no ambiente de RIG, as mulheres são 30% das profissionais em atuação, então nós ainda somos minoria, e a grande maioria ainda está nas categorias, digamos assim, iniciais da área, né? Nós temos ainda poucas mulheres nos cargos mais altos das empresas e das organizações. E tudo isso, claro, constrói, né, um contexto que acaba, infelizmente, sendo mais propício ainda para a questão do assédio, né? E diversas ações, assim, vêm sendo feitas, a BRIG tem essa preocupação também de tratar dessa questão, mas nós não temos ainda um protocolo específico de recepção dessas denúncias. Então, como eu falei, esse é um primeiro passo hoje para de repente, construir alguma coisa nesse sentido, né? Quero agradecer mais uma vez quem está chegando agora, Ivanilda, Carolina, Kátia, Cris, obrigada pela presença. Cecília, você pode falar um pouquinho sobre, especificamente sobre o impacto que nós já percebemos, assim, né, entre os jovens e entre quem está começando na área de RIG, se puder rapidamente falar um pouquinho, e depois a gente até pode abrir já. Certo. Boa noite, pessoal. Obrigada pela oportunidade de falar aqui nesse evento. Eu mesmo me ofereci do Comitê Jovem Abrigue para falar, porque eu já fui vítima de assédio moral em um escritório que eu trabalhei. Para manter a lisura do escritório, porque haviam pessoas maravilhosas, um dos sócios era maravilhoso, eu até oculto o escritório, até do meu LinkedIn, para não prejudicar boas pessoas em detrimento, né, de um certo fato que aconteceu comigo. Eu, como jovem que sofri, na época, esse assédio, eu digo que a situação, para mim, foi um destruidor de sonhos. Assim, eu entrei no momento que eu entrei como estagiário, fui me tornando advogada júnior e fui percebendo de uma forma muito errada que aquela carreira não era para mim. Estava me achando incompetente ao máximo. E alguns dos fatos que a Maria da UAB falou, também eu
super me identifiquei. Assim, a pessoa passa tarefas, as pessoas passavam tarefas para mim que eu não teria tempo de fazer, me colocava numa situação de ela é a inferior, e também relacionava a vida de escritório com a vida pessoal de uma forma que nos intimidava. E isso foi me minando, até que eu achei que eu era a pior profissional do planeta. Nós, como jovens, estamos tentando cada vez mais aprender o máximo possível da atividade do escritório, da empresa, enfim, do setor que a gente está trabalhando. E, em alguns momentos, a gente se vê sobrecarregada e achando positivo, né? A gente não sabe estabelecer limites com relação às atividades passadas, porque a gente acredita que tem que mostrar o tempo todo aos nossos chefes, não líderes, né? No caso, são chefes, que estamos fazendo alguma coisa, e a gente naturaliza a demanda de trabalho sobrecarregada. Nossa geração, a gente falou muito, eu vi uma piadinha que eu achei que se adequava ao momento, era o bug do milênio, a gente virou o bug dos millennials, porque agora a gente acha que o trabalho, muito parecido com a geração dos anos 90, estava trabalhando nos anos 90, né? A gente acha que o trabalho é extremamente relevante, a gente não divide mais a nossa atividade laboral em 30% do nosso tempo. Principalmente agora com a pandemia, né, que vamos completar aí 2 anos, vai vir uma geração que naturaliza ainda mais a sobrecarga de trabalho. E algumas pessoas e os jovens não vão entender que em alguns momentos isso é assédio moral. Um pouquinho também sobre a questão legal do assédio moral, a minha fala anterior falou que você passar uma quantidade extremada de trabalho também é assédio moral, só que a gente também tem que saber que existe a sobrecarga de trabalho no sentido de horas a mais trabalhadas e horas extras não pagadas, e também a questão de desvirtuamento de função, né? A gente, quando fala de assédio moral, muitas vezes também fala sobre só a discussão do que já foi feito e não para evitar, né? A OAB está de parabéns, o Comitê da Mulher da OAB está de parabéns em fazer um canal de acesso à advogada, e eu acredito que a ABRIG ou outras entidades juntas, em conjuntos, possam fazer esse canal de acesso também, e não só para a gente falar sobre as denúncias, mas fazer atividades que promovam entre chefes e líderes para saber como que está a gestão deles de escritórios e de setores em que trabalham, né? Infelizmente, o assédio é tratado na via judicial após ocorrer, mas a gente não tem, eu não vejo ainda da OAB fazendo, fora o Comitê da Advocacia da Mulher, fora esse comitê, fazendo uma tentativa de pormenorizar as situações, né? A gente tem algumas ações do He4She, que fala muito sobre machismos e assédio sexual. Não vejo tanto falar em assédio moral em termos de evitar, né? E eu proponho que nós façamos esse exercício tanto na OAB quanto nas entidades reguladoras, nas entidades que tratam de profissionais de relações governamentais, principalmente mapeando chefes e pessoas que estão em alto escalão, para fazer ações reiteradas, mensalmente, semestralmente, perguntando como que está a gestão de trabalho com relação ao assédio moral, né? A Francine fez, junto com a ABRIG, uma excelente ação, que foi o curso de gestão e liderança, né? Acho que você tratou muito bem disso, Francine, e tem que ser algo que tem que continuar. Por enquanto, acho que é isso. A gente vou respondendo as perguntas e também fazendo outras perguntas. E eu queria muito também que a ABRIG continuasse com esses cursos, Francine, e principalmente chamar os líderes. Esse é um curso só para os sêniors, não só para a comunidade inteira, porque isso vai favorecer o trabalho junto com a gestão dos jovens, né? E eu gostei muito desse evento, e parabéns.
Obrigada, Cecília. Cecília, nós vínhamos conversando sobre isso, né, com o Comitê Jovem, para ser já uma ação dos dois comitês, né, Nildete para justamente reforçar a importância do tema, e o Jonas também, o Jonas Sertori, que é o coordenador, deixou esse abraço, não pôde participar hoje, e então a Cecília traz assim esses relatos e também esse relato pessoal dela que é muito muito forte, né, muito importante. Doutor Paulo, lhe passo a palavra com prazer. Muito obrigado, Francine. Boa noite a todos. A minha participação no tema é uma participação muito breve, mas que poderá auxiliar a todas que vivem, especialmente no nosso relações institucionais e governamentais, que, além de ser uma atividade muito difícil de se desenvolver, as mulheres sofrem muito mais em qualquer hipótese. Quando a mulher vai à autoridade para tratar de algum assunto, de um modo geral, ela é tratada como uma estagiária. E isso já diminui a vontade de continuar. Isso, de outro lado, há o assédio que me preocupa muito, que é o assédio sexual. Qualquer coisa na minha vida profissional, eu vi muito dessas coisas de mulheres que têm que fazer uma atividade e que sofrem. A mulher preparada para fazer, ela não tem nem oportunidade de desenvolver o seu trabalho. Eu queria cumprimentar a Nildete e a OAB, criando esse espaço, ela melhora muito as relações das mulheres perante o judiciário, especialmente, e você, Nildete, sabe bem do assédio moral que a mulher sofre na atividade profissional de advogado. Porque nas empresas a gente vê, mas a mulher independente, a advogada que entra numa ação e ela percebe imediatamente a forma como o magistrado se dirige, como o servidor se dirige. É uma dificuldade muito grande. E a OAB está de parabéns com isso. A minha vida na ordem sempre foi muito boa, produtiva e criadora de oportunidades para que, especialmente os jovens, os novos advogados, pudessem desenvolver a sua profissão com a colaboração dos colegas que são mais antigos, que têm essa oportunidade. Me lembro bem, quando fui conselheiro federal da Ordem, na gestão do Reginaldo Oscar de Castro, numa conversa, nós criamos a comissão do advogado iniciante, que foi uma coisa muito boa. Chegamos até para fazer uma referência de como isso é importante, um ex-presidente da OABDF, o Costa Couto, fez parte dessa primeira comissão como jovem advogado. Então, isso é importantíssimo. Uma outra questão que considero como não confundindo, separando a questão do assédio sexual, que acho que é uma coisa terrível e limitadora da atividade, mas no assédio moral, já observei nas Forças Armadas, nas polícias, a dificuldade da mulher, além de ter que obedecer à hierarquia, ter que se submeter a atividades que não lhe são adequadas. E isso nós precisamos sempre observar
e combater, porque muitas mulheres, especialmente, porque o assédio moral serve para todo mundo, né? O homem também sofre muito assédio moral na sua atividade profissional. Mas resistência, prova, como você bem alertou, e não perder a paciência. Tem que ir juntando a prova, juntando testemunho, até mesmo hoje, com a tecnologia celular, gravar. Não é ilegal e, portanto, as mulheres, especialmente, podem fazer isso. Então, eu elogio a atividade de Higg, a Francine e a nossa jovem Higg, que agora me fugiu o nome, mas ela vai me perdoar, ou vai dizer o nome. Cecília. É Cecília. Pois é, Cecília. Você é o futuro da profissão e não deve desistir, porque eu exerço a função formal de Higg desde 1987. Formal. Me preparei na Universidade de Brasília, fiz cursos e consegui viver não só da advocacia, mas também da minha atividade de assessoria na área do procedimento legislativo. Então, a minha contribuição é essa. Vocês estão todas de parabéns, aliás, vocês sabem bem o quanto eu gosto dessas iniciativas que vocês têm, os jovens, as mulheres e todos aqueles que são representados pela nossa presidente Carolina. Na verdade, que isso é um grande incentivo para todos nós. Estou à disposição sempre e, se alguém tiver alguma pergunta, eu respondo. E, se ninguém tiver nenhuma pergunta para mim, eu peço licença para me retirar e prometo que continuarei sempre disposto a colaborar nas atividades de você e nas nossas colegas de Higg. É isso, Francine. Obrigada, doutor Paulo. Muito obrigada pela disposição. Se tiver também alguma pergunta, depois eu lhe encaminho. Você pode ficar tranquilo aí já para, se quiser se desligar. Eu agradeço a presença. Doutor Paulo, só um convite, não é nem uma pergunta, um convite. A gente do Grupo Jovem, do Comitê Jovem, com certeza quer ouvir os seus anos de experiência. Se em algum daqui uns meses pudermos marcar para que você conte cases e casos também, esses tantos anos de carreira vai ser muito proveitoso para a gente. Tá bem, estou à disposição, é só contactar comigo. E a Francine sabe bem, eu estou sempre pronto para colaborar. Perfeito, obrigada. Foi não. Obrigada, então. Vou Francine. passar, então... Obrigada, doutor Paulo. Bom descanso. Eu vou só ouvir uma pergunta e depois eu saio só, sem dar... Tá bem. A Luana já está com a mão levantada, mas a Ivanilda tinha registrado a pergunta no chat. Eu não sei se a Ivanilda quer falar um pouquinho. Pode ser, Ivanilda? Você abre aí o microfone? Senão eu posso ler a pergunta. A Ivanilda já se apresenta, por favor, que é sempre um prazer sua participação. Seja bem-vinda. Libera aí teu áudio só. A gente fica tanto aqui no online, né? Mas boa noite a todos e a todas. Eu sou a Ivanilda Frazão. Acredito que eu estou mais longe, estou falando do norte, de Rondônia, né, em Porto Velho. E sou Higg, sou muito feliz, gosto muito de ser Higg, de toda a nossa direção, de toda a diretoria. E, é claro, eu fiz essa pergunta, né, quando eu escutei que a doutora falou que tem até a segunda tentativa, né? E aí a minha pergunta é exatamente
como que a lei vê isso? Porque fragiliza, a mulher ela já fica já fica desnorteada na primeira tentativa, né? E você não poder encontrar um apoio na lei que você possa estar segura de que a lei vai acreditar em você, mas você tem que esperar acontecer novamente. E como eu já passei por isso, e é muito difícil, porque você treme, o seu chão abre, e aí você fala assim, nossa, então, pela lei você tem que esperar acontecer de novo. É isso que eu gostaria de escutar a doutora Nildete. Então, Francine, já posso responder direto? Pode, se quer, de repente eu faço mais essa outra pergunta do chat. Não sei se o Marcos vai querer falar, eu posso ler, então. O Marcos pergunta assim, quando o assédio vem em forma de elogio, como por exemplo, como você fala bem, como você é inteligente, como você está bonita hoje, que são acontecimentos bastante comuns. Então, se você puder já responder as duas, depois a Luana faz, pode ser, Luana? Ok. Então tá. Esse bate-papo é sempre muito interessante, porque as perguntas e as colocações que surgem vão justamente dando essa possibilidade de a gente colocar, como diz no popular, os pontos nos is. Então, uma das coisas que é assim, que é fatal, é o seguinte: quem mais é assediado? As mulheres. Dentre as mulheres, quem mais sofre assédio? Mulheres jovens e mulheres negras. Por que mulheres jovens e por que mulheres negras? Porque os jovens, eles não sabem ainda como se posicionar no mercado. Então, é a vítima preferida do assediador. Porque o jovem, muitas vezes, ele não compreende que está sendo assediado. E como ele está começando no mercado de trabalho, ele é muito mais inseguro. E então, a insegurança dele só aumenta por conta desse assédio, né? Então, são as principais vítimas dentro do universo feminino, são mulheres jovens e mulheres negras. Por que mulheres negras? O mercado de trabalho é muito mais difícil para as mulheres negras. Então, elas tentam, com muito mais afinco, manter o trabalho, porque elas sabem que é mais difícil de conseguir outra colocação no mercado. Então, geralmente, o jovem e a mulher negra, dentro de um inconsciente coletivo, dentro de um machismo institucional, dentro de uma sociedade patriarcal, dentro de uma cultura machista, essas pessoas se submetem mais, não porque queiram ou porque gostem, mas, de um certo modo, por conta desse universo que elas estão inseridas. Então, essas mulheres, elas sofrem mais. A mulher jovem e a mulher negra. Quem mais é assediado são mulheres de 18 a 40 anos. Depois dos 40, o assédio diminui muito, muito, significativamente. Então, é o que as pesquisas mostram. Então, a gente não pode falar de assédio sem falar da sociedade patriarcal e machista. A sociedade patriarcal, porque o homem pensa, lá dentro do imaginário dele, que a mulher é obrigada a obedecê-lo. Então, o chefe, ele carrega um pouco disso. Não, ela é mulher, ela vai me obedecer. Por que ele assedia mais mulher do que homem? Porque o homem, ele é educado para reagir. E a mulher é educada para compreender, para entender, para deixar para lá. Isso é assim desde pequenininho. Então, quando está lá brincando o menino e a menina, que o menino é mais agressivo, comumente as famílias fazem, deixa para lá, sai daí, sai de perto. Uma forma da menina se defender é sair de perto, é deixar para lá. Qual é a forma do homem se defender, do menino se defender? É enfrentar. O que a sociedade diz? Vai lá, devolve, você vai deixar assim? Homem não leva desaforo para casa. É essa construção do imaginário coletivo machista que tem padrões de comportamento para homens e tem padrões de comportamento para as mulheres. Então, quando a gente fala de assédio, a gente está falando de um todo. O assédio não está divorciado dessas questões culturais que a gente vive. É por isso que é importante a gente combater essa masculinidade tóxica, que é o homem não pode chorar, o homem não pode levar desaforo para casa, o homem tem que ser violento, precisa resolver tudo na violência.
e precisa combater essa educação sexista de que a mulher vai ser dona de casa, vai cuidar dos filhos, a mulher é bonitinha, porque a mulher compreende, a mulher não fala alto, a mulher não pode se impor. Então, dentro do ambiente de trabalho, a gente vive isso. E como a gente tem muito menos mulheres em cargos de direção, a gente sofre muito mais porque a gente não tem esse universo feminino. E isso é muito recente, porque, vejam bem, esse tema de assédio passa a ser discutido, passa a ser estudado na academia e ser discutido na medicina, especialmente na psicologia, a partir de 1994, gente. Então, é pouquíssimo tempo que a gente tem. A partir disso, no final dos anos 90, é que isso passa a penetrar no universo jurídico. Tanto é que no Brasil não existe uma norma específica sobre assédio moral. A gente utiliza o Código Civil, que trata de um dispositivo que trata sobre o dano, se alguém causar dano a outrem. Então, esse comportamento nocivo, que causa mal no trabalho, ainda não é disciplinado por uma lei no Brasil. A gente pega um dispositivo emprestado. Mas há uma boa notícia. Existe uma convenção da OIT, que é a convenção número 190, que ela determina que o assédio não precisa ser um ato repetitivo. Um ato só pode ser caracterizado assédio. E essa convenção nós ainda não ratificamos. Esse governo tem tido algumas dificuldades de ratificar alguns tipos de norma. Mas é muito provável que em breve essa norma seja ratificada. E a gente vai precisar modificar esse entendimento judicial e jurisprudencial para que um ato só, desde que seja grave, possa ser entendido sim como assédio. Quando a gente passar a discutir isso nas escolas, a gente já tem, por exemplo, uma educação sobre direitos humanos, né? A dignidade da pessoa humana. É necessário que se respeite a todos. Você não precisa concordar com posicionamento X ou Y ou Z. Você não precisa concordar com as pessoas, mas você precisa respeitar o outro. E a partir desse respeito da dignidade da pessoa humana, a partir desse entendimento, essa compreensão de que o outro é um ser humano e merece respeito, a partir daí, tudo pode ser modificado, inclusive o próprio assédio, porque você assedia para diminuir, para mostrar que você pode mais, que você é o tal, né, que você manda, que o outro obedece, que você diminui, que fica por isso mesmo. Diminui a pessoa para que ela não concorra com você para um cargo no futuro, porque você tem medo dele. Então, muitas vezes, o chefe ele tem esse receio do jovem, que está chegando com ideias novas, com muito mais gás, com muito mais tempo, com a cabeça muito mais livre, porque tem menos responsabilidade de casa, de filho, de trabalho, de pagar conta. Então, às vezes, o jovem consegue produzir mais. E o ideal é esse casamento entre a experiência e a novidade, para que a coisa consiga fluir e consiga crescer. Porque a gente não vai parar no passado, isso é fato. Então, os adultos precisam entender isso. A gente não vai parar no tempo. No meu tempo era melhor, isso é bobagem, não existe. As coisas vão sempre mudar. E quem traz essa mudança é o jovem. Mas o jovem não tem experiência. Então, esse casamento entre a juventude, querer mudar, e a experiência de saber, vamos mudar, como a gente pode mudar, quando a gente pode mudar, vamos levando isso aos poucos para que a mudança não seja muito brusca, para que as coisas não se desmontem. Então, vamos junto, isso é o ideal. Mas muitas vezes não há essa compreensão no ambiente de trabalho. Então, infelizmente, ainda é sim necessário que essa prática ocorra, esse ato que cause um dano ao outro, ocorra mais de uma vez para que seja caracterizado assédio moral, né, no ambiente de trabalho, mas é importante também reunir provas. E o depoimento da Cecília foi assim muito fantástico e verdadeiro, porque ela começou a se sentir diminuída, ela mesma começou, não, eu só faço tudo errado, o que está acontecendo comigo? Eu escolhi a profissão errada, o que eu estou fazendo aqui? E é isso que o assediador quer. Mas não é isso que a vítima deve incorporar. A vítima deve sempre buscar um apoio. E quando ela busca apoio, ela passa a ter uma outra compreensão e ela passa a ter mais força e voz, né? Isso é muito comum, infelizmente, também dentro das empresas pequenas. E aí as empresas pequenas realmente não têm um setor que você possa denunciar.
É por isso que é importante que você dialogue com o assediador. Diga, olha, eu não estou gostando, isso não é brincadeira, isso não me deixa bem. E eu vou conseguir desenvolver muito melhor o trabalho se você me explicar como que eu tenho que fazer o trabalho, qual o modo que você entende que é mais interessante, porque a empresa é sua, porque você é o diretor, e eu vou tentar seguir os passos que você determinar, não tem problema. Mas esse tipo de abordagem não me deixa à vontade, então eu não gostaria que você repetisse esse tipo de abordagem. Então, é importante fazer isso. E o jovem, hoje, ele consegue fazer isso de uma forma muito mais evidente do que se fazia no passado, porque se tinha muito respeito ao chefe, o chefe era uma coisa que estava lá em cima, então era mais difícil você ter esse diálogo. Eu acho que a juventude pode trazer esse sopro aí de esperança para que isso deixe de acontecer. E não vai deixar de acontecer de um dia para a noite, porque é necessário mudar toda uma estrutura social de aceitação da mulher no ambiente de trabalho. Porque o que ocorre? Historicamente, a mulher ela está dentro do ambiente privado. Então, se dizia assim, não, a mulher cuida da casa, a mulher cuida dos filhos, então é dentro do ambiente privado. E o homem domina tudo lá fora. Com a Segunda Guerra Mundial, os homens foram para a guerra. O que aconteceu? As mulheres precisaram ocupar os cargos, as funções existentes, e elas ocuparam, e ocuparam muito bem. Quando acabou a guerra, os homens voltaram. E aí, o que os homens fizeram? Tiraram as mulheres do ambiente de trabalho. Só que nós não aceitamos mais isso. Então, o feminismo trouxe essa perspectiva de dizer, olha, a mulher quer votar, nós vamos votar, vem as sufragistas. As mulheres querem dirigir, vamos dirigir. A gente tem direito de dirigir, tem direito de votar. Depois, nós conseguimos o direito de exercer essas funções públicas que não nos eram asseguradas. Então, nós começamos a penetrar na vida pública. E essa vida pública, muitos homens ainda não aceitam essa penetração. E não aceitam, às vezes, de forma consciente e, às vezes, de forma inconsciente. Então, esse universo não é claro, é por isso que é preciso discutir, lançar luzes sobre ele. Então, nós começamos a ocupar espaços públicos, nós começamos a trabalhar fora, aí veio a invenção da máquina de lavar, que ajudou muito as mulheres, então veio a invenção do aspirador de pó, porque mesmo a gente trabalhando fora e dividindo conta, e às vezes pagando mais, mas mesmo assim, as atividades do lar são muito mais desenvolvidas pelas mulheres do que pelos homens. A maternidade é muito mais plena para a mulher do que a paternidade para os homens. Então, eu vejo assim, meu pai tem 78 anos e minha mãe fazia tudo em torno da criação dos filhos, de educar os filhos, de dar banho, de cuidar. Hoje eu vejo meus irmãos cuidando dos filhos dele, não que meu pai seja ruim, era o tempo dele, meu pai é um excelente pai, mas ele não cuidava dessa parte. Qual que ele entendia que era a responsabilidade dele e que ele fazia muito bem? Era ganhar dinheiro e trazer o dinheiro para dentro de casa. Quem cuidava da responsabilidade de educar o filho, de mandar para a escola, de levar para o médico, dessas coisas? A mulher. Então, hoje, essas atividades ainda precisa de uma divisão mais equânime, para que a mulher tenha mais tempo para trabalhar e que ela possa se desenvolver no trabalho, para que ela possa ocupar funções de liderança. Quanto mais mulheres na liderança existirem, menos estranhamento vai causar nos homens. Eles vão entender isso como uma coisa normal, que é normal. É normal, a gente pode exercer qualquer atividade, nós podemos ser o que a gente quiser ser. Né? A mulher pode ser dona de casa, pode não trabalhar, pode ir para a lua, pode ser motorista de caminhão, de trator, pode ser o que ela quiser, advogada, professora, diretora de empresa, enfim. A mulher pode ser o que ela quiser, e o homem também. Né? Quando a gente fala sobre isso, eu sempre abro um parênteses de dizer que a gente não quer excluir os homens, não. Eu acho fantástico que sejam aqui 3 homens, e é muito bom essa participação. Porque os bons homens precisam estar ladeados com as mulheres. Porque essa violência, que é uma violência psicológica e física, muitas vezes ela chega dentro de casa como uma violência doméstica, que chega no feminicídio. E essa violência é tão grave que os homens tiram a vida da mulher e depois tiram sua própria vida. Olha que carga pesada que ele está carregando. Ele não consegue lidar com aquela violência que ele foi ensinado
que ele tinha que reagir com violência. E esse ter que reagir com violência, nem sempre é a violência física, muitas vezes é a violência psicológica, é o receio de perder o emprego. Então, no Brasil, nós somos mais do que 50% da população. Nós somos 52% da população brasileira, de mulheres. E nós ocupamos, pela primeira vez na história, em torno de 15% de cargos eletivos na política, que é um número baixíssimo. Nós somos o pior país da América Latina nessa classificação. Todos os outros países da América Latina têm uma classificação melhor do que a nossa. Então, a gente precisa evoluir, a gente precisa ocupar espaços de poder e de decisão para que isso se torne algo natural, para que a gente possa levar a nossa visão de mundo para dentro da política, para que a gente possa legislar de forma que contemple homens e mulheres, para que a gente possa contemplar homens, mulheres, idosos, crianças, que muitas vezes, por essa criação culturalmente machista que o homem teve, ele sequer consegue perceber isso. Então, quando é que passou a existir essa preocupação de licença maternidade, de sala de amamentação, de vaga para mulher grávida? A partir da visão da própria mulher, porque o homem nunca passou por isso, então ele sequer vislumbrava essa realidade. Então, assim, a gente não pode discutir assédio dissociado dessa sociedade machista, dessa sociedade patriarcal, que precisa e está, graças a Deus, evoluindo. E só para fechar, esse machismo estrutural e essa violência contra a mulher, a ONU já fez estudo, e o Banco Mundial também, causa um prejuízo de bilhões de dólares para a sociedade, que é quando a mulher tem que se aposentar cedo porque sofreu assédio, é quando a mulher não consegue emprego, e aí ela não consegue fazer com que a família cresça economicamente, estruturalmente, escolarmente, educacionalmente. Então, essa participação feminina no mercado de trabalho, de forma igualitária, de forma equilibrada, vai trazer benefício para toda a sociedade, não só para a mulher. Espero que tenha respondido a pergunta de vocês. Sim, muito legal que você falou agora, e citando também a questão de representatividade feminina, eu trabalho com isso, com trazer mais mulheres para a política também, e a gente teve um caso agora, recente, na Câmara dos Deputados, que a Thalíria, a deputada federal, sofreu uma reclamação pública em plenário de que ela estava faltando muito. E o que aconteceu? Ela está em licença maternidade. Para você ver como a política é reflexo do povo, né? Os representantes são reflexo do povo, quanto que as mulheres sofrem assédio em trabalho, que eles sentem à vontade para fazer isso de forma pública, passando na TV, né? É verdadeiramente um absurdo. Um outro tipo de assédio também que a gente não falou é o assédio moral acontecendo no meio acadêmico, né? Isso, estava vendo uma pesquisadora, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas ela também citou a Mary France, e falando sobre cobranças acadêmicas e a taxa de suicídio em pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado ou até mesmo graduação. Acho que isso é um ponto para a gente também pensar quando se trata de assédio moral e em questões de diminuição do estudante, da sua pesquisa. E outro ponto também que eu gostaria de falar, que você citou a OIT, no estudo da OIT comprovou que na América Latina só 5% dos trabalhadores pesquisaram disseram que seus trabalhos promovem a ação para melhor ambientação no trabalho, né, para manter o bem-estar e impedir atividades práticas de assédio moral. Isso é bastante grave, né, considerando que a gente tem tantas empresas internacionais, pelo menos no Brasil, né, e assim, nos Estados Unidos, 37% dos trabalhadores falaram que as empresas comprovaram, na Europa chegou a quase 50%, a gente está bem atrasado, a gente precisa tomar medidas sérias. Uma delas é o que eu falei, promover associações promoverem encontros só com chefes e líderes para tocar no assunto e apresentar melhores práticas em ambiente de trabalho, porque são essas pessoas que vão promover, né? É legal que nós jovens participemos, mas nós ainda não estamos no ponto de lidar com a equipe de forma de comandar a equipe. Então,
Se esses chefes não tiverem, e os líderes, né, os bons chefes não tiverem juntos também, fica difícil contornar a questão. Obrigada, gente. Obrigada, Cecília. Nildete, ficou uma pergunta sobre a questão dos elogios. O que você tem para dizer, assim, rapidinho? Depois eu já passo para a Luana. Então, são várias formas de praticar esse assédio, né? Uma delas é esse elogio. Então, é um elogio desnecessário e não é apropriado, porque quando alguém diz, olha, como você está linda, ou às vezes utiliza outros termos com conotações mais sexuais, como uma forma de dizer assim, olha, você é bonitinha, mas você não dá conta do trabalho. É isso que o assediador está querendo dizer. Ah, você é linda, você veio não sei o quê. Isso não impede uma paquera no ambiente de trabalho. Nós vivemos num país que a gente tem isso. Mas o que acontece? A paquera é uma via de mão dupla. Você está dizendo algo interessante para a pessoa e a pessoa está aceitando aquele algo interessante. A pessoa vai dizer, ah, que legal, tal. Então, existe troca de olhares, existe sorrisos, existe as pessoas estarem livres e desimpedidas. Isso não é nenhum problema, as pessoas podem paquerar no ambiente de trabalho e algumas empresas não permitem, né, que namorem, etc. Aí conversa com o chefe, mas o não permite seja dentro do ambiente, fora, ninguém tem nada com isso. Então, mas uma paquera é uma via de mão dupla, há uma reciprocidade. Quando não há reciprocidade, é assédio, gente. Quando não há reciprocidade, é assédio. É uma tentativa de diminuir o outro de alguma forma. Olha que decote legal que você veio hoje, né? Esse decote fechou. Você não vai para a empresa para fechar com decote, você vai para a empresa para fechar com o seu trabalho, com a sua competência, com a sua habilidade. E aí o que acontece? Alguns chefes tentam seguir, mas ela veio com decote porque ela quer se submeter a isso. Não é verdade, a mulher veste o que ela quer. Ela pode achar que não está tão decotada. Embora no ambiente de trabalho, você comumente você tenha padrões de comportamento de vestuário, né? Mas se não tiver, o decote em si não autoriza que ninguém faça uma piadinha, que diga coisas de conotação sexual, né? Então, são várias formas de praticar o assédio. Esse elogio é uma forma. Outra forma é interromper constantemente a mulher, que a própria ministra disse isso, né, a Carmen Lúcia, disse, olha, a mulher é interrompida 40 vezes mais do que o homem, gente, olha só. Então, quando a mulher está falando, o homem interrompe, e comumente quem interrompe é um homem. Então, ele interrompe muito mais. Outra forma é roubar a ideia da mulher. A mulher fala, ninguém deu atenção. Quando ela termina de falar, um homem vem e diz, olha, eu acho que é interessante fazer isso. Ele diz com outras palavras a ideia que ela acabou de falar, gente. Isso é muito comum. Outra forma de assediar e tentar diminuir a participação feminina é o que a gente chama de teto de vidro. Ele tem um teto, mas é transparente, você não consegue passar dali. Então, por exemplo, a empresa faz muito mais o network, aquela coisa de rede, de comunicação, à noite. Vai para o bar beber. Então, os homens conseguem se comunicar muito bem nisso. As mulheres precisam ir para casa, porque elas têm filho para cuidar, ela tem casa para cuidar, ela tem marido para cuidar. Quando o homem chega em casa tarde de um network, é normal. Quando a mulher chega em casa tarde de um network, isso não é muito bem aceito pelo homem. Olha, isso não é o que eu acho. As pesquisas mostram isso. 70% das mulheres que ocupam cargo de direção de alto nível são divorciadas. Os homens são 40%. Então, 30% mais de mulheres não conseguem manter o casamento por conta dessa perspectiva do que os homens. Então, quando a empresa precisa compreender essas necessidades femininas. Então, faz um network meio-dia, faz uma coisa que termina dentro do horário de trabalho e não fazer algo à noite, né? Tem um político famoso que dizia o seguinte, que a boa política se faz nos cabarés. Então, se a boa política se faz nos cabarés, as mulheres não vão poder fazer política,
Porque era depois do trabalho, os homens iam para essas casas de prostituição, e aí eles combinavam as coisas, eles faziam a política, né? E política precisa de muito diálogo. Mas as mulheres não vão para esses lugares, então é uma forma de impedir, é um teto de vidro. Ninguém está dizendo você não vai, ninguém está proibindo você de ir, mas na prática é uma limitação. Então é o teto de vidro, você não passa dali. É muito difícil. Então tem diversos métodos que é necessário que os homens também compreendam isso e que passem a interagir de uma outra forma que permita que a mulher possa participar mais. E que ela possa ser menos assediada ou que acabe com essa história de assédio, né? E outra coisa, só para deixar claro, não é só o homem que assedia. A mulher também pode assediar outra mulher e a mulher pode assediar o homem. O que a gente está dizendo é que as pesquisas mostram que é mais comum o homem como assediador e a mulher como assediada. Mas tanto homens como mulheres podem ser assediadores, como podem ser assediados. Bom? Bom demais, Nildete. Eu falei para uma amiga que é também da UAB, que você ia participar com a gente hoje, e ela falou, a Nildete é ótima, realmente a Nildete é ótima. Obrigada aí pelas exposições. Lana, sua pergunta. A minha pergunta ela vai mudar um pouco esse ambiente de trabalho, que eu acho que é o que a gente enfrenta bastante. As advogadas acabam enfrentando isso também, né? Eu sou cliente de escritório de advocacia, então eu sei falar bastante sobre isso, assim, de experiências compartilhadas. Como você lida e como as advogadas lidam e que lição a OAB, na figura da Nildete, pode deixar de lição para a briga quando o assédio ele vem por parte dos nossos stakeholders. Então, por exemplo, vocês lidam bastante com ministros, com juízes, com chefes de gabinete, e você tem ali sempre uma figura que tem um comportamento contínuo, um comportamento que é do dia a dia dele. E ele é conhecido por aquele comportamento X. E a área de relações governamentais, naturalmente, nós lidamos com muitos parlamentares, também os seus assessores, e que também vários deles são conhecidos por seus comportamentos inadequados, digamos assim. E não apenas para com as mulheres, eu acho que a gente também tem os comportamentos de homens para homens, de falta, né, de falta de respeito, um assédio moral, de repente um jovem profissional que chega ali e não é respeitado. Então, qual é a orientação da OAB? O que a OAB pode deixar de lição para a gente nesses casos? Porque você vai precisar ter contato com aquela pessoa constantemente. Como é isso? Assim, como eu vou reagir? Para quem recorrer nesse caso? Então, é sempre bom manter a calma, mesmo no momento difícil, é sempre bom manter a calma, para que você não deixe de ser a vítima e passar a ser algoz, você perder, digamos assim, a razão, né? Então é importante você enfrentar com firmeza, dizer, olha, eu não estou gostando do que você está fazendo, não entendi, o que você está dizendo, o que você quer dizer com isso? Questionar o assediador é sempre interessante. Se ele for um assediador quanto mais, ele vai continuar te assediando. E aí a gente tem diversos caminhos. Tem o canal do Fale Advogada, do OAB, você pode fazer a denúncia. Se você se sente inseguro e não quer que essa denúncia seja pública, essa denúncia não será publicizada, mas a gente vai ter aquela informação como um dado importante de aquele juiz, de que aquele promotor, aquele delegado é um assediador. E aí, no momento futuro, vão chegar outras denúncias. E aí a OAB vai no TJDFT ou na Secretaria de Segurança e conversa com o superior. Olha, esse profissional, a gente tem recebido diversas demandas no sentido de que ele vem assediando. Então, é importante ficar de olho. A gente pode denunciar para a Corregedoria e para o CNJ, né? Então, tem vários mecanismos de denúncia. Se você não se sente seguro para denunciar, nós tivemos uma denúncia de uma colega advogada que ela tem um filho e ela entrou com um pedido de pensão alimentícia contra o pai da criança. E ela mesma advogava em causa própria. E aí ela foi despachar com o juiz, porque o juiz não dava nenhuma decisão. Então, quando ela foi conversar com o juiz disse a ela, eu não tenho culpa de você ter escolhido mal. Quem mandou
você escolher mal. Não tem culpa se você sai tendo filho de quem você quer, de quem você não conhece. Ele foi extremamente grosseiro com ela, né? E é uma forma de diminuir a mulher. Primeiro, ele não podia dizer isso de mulher nenhuma. E sendo de uma advogada, ele não podia, porque a advogada tem prerrogativas, então ela tem direito de dialogar com o juiz e ele tem que tratá-la com urbanidade. Ela fez essa denúncia, mas ela não quis publicizar a denúncia. Então eu conto o caso sem dizer quem é, sem dizer quem é o juiz. Mas a gente anotou lá. E depois a gente recebeu outras denúncias desse juiz, que esse juiz costuma agir dessa forma em alguns momentos. Ele age de forma destemperada com o cliente, com a parte, com as advogadas em especial. Então, isso é interessante porque pode fundamentar uma denúncia no futuro. E se a pessoa quiser, que eu entendo que é o melhor caminho, é efetivamente denunciar na corregedoria ou no CNJ, conforme o caso. Porque após uma denúncia, o juiz ele vai sim ter outro comportamento. E não precisa pensar, mas ele agora vai me perseguir, eu vou perder todas as causas. Mesmo que ele faça isso, você vai recorrer e o tribunal vai reformar a decisão. Mas o melhor caminho é sempre a denúncia. Nildete, levando um pouco para o contexto de RIG, né? Algumas RIGs não são advogadas e elas não têm essas prerrogativas, infelizmente. Só que uma novidade que a OAB também colaborou, e mais uma vez a OAB está de parabéns, foi na formação de uma ouvidoria de denúncias na Câmara dos Deputados para tratar sobre violência política de gênero. E o que eu sei é que atualmente somente as deputadas e as servidoras podem prestar essas denúncias dos acontecidos. Só que nós que somos RIGs também estamos contextualizadas na política e a violência de gênero que a gente sofre também é política, né? Eu levanto aqui para a BRIG e as outras instituições que trabalham com a nossa área solicitarem à Câmara dos Deputados e à Secretaria de Mulher para que nós também sejamos ouvidas nesse canal de denúncias, seja para falar sobre um outro servidor ou até mesmo um parlamentar, né? Eu acho que é uma solução bacana para a gente, é um instrumento que a gente pode lutar para ter, e se a OAB também apoiar e o seu comitê apoiar, vai ser perfeito. Sim, sempre, a OAB sempre apoia. Eu penso que procurar fazer denúncia junto à Procuradoria da Mulher, na Câmara, entendeu? É interessante, mesmo que ela diga que não receba uma denúncia formal, mas isso pode criar um lastro para elas instituírem uma outra forma de denúncia, não só das servidoras e das deputadas ou senadoras, mas de outras pessoas que trabalham ali, né, que tenham mais contato com eles em função do desenvolvimento do trabalho. E essa questão de denúncia anônima é muito bom, né? Porque a gente deixa de denunciar muitas vezes por receio profissional. E a gente sabe que a nossa denúncia vai estar registrada. E se ele for, ou ela for agir assim de maneira mais contumaz, como você falou, outras pessoas vão denunciar, estando seguras que vão fazer de forma anônima. Então, isso vai gerar um dado para ter certeza de que aquela pessoa realmente age daquela forma triste, né? Exato. Ótima sugestão essa, Cecília. Nós já temos, Nildete, também já fizemos um levantamento com a ajuda da Luana, da Isabelle e da Soraya, de outras integrantes do comitê. Já levantamos algumas propostas de ação, né, para serem realizadas depois. Então, acho que esse da Cecília agora já dá para incluir, com certeza. Esse debate também ele vai ficar salvo, né, nos canais da ABRIG, com apoio aí do Bernard. E aí nós vamos deixar esse material à disposição para os profissionais em geral, né, para quem é da área de RIG, para acessar esse conteúdo. Então, é importante, porque isso vai ficar repercutindo aí mais um tempo. Ficou, Nildete, você falou um pouco, eu acho, sobre essa pergunta aqui do Bernard, ficou só, eu acho que uma parte que dá para concluir, dá para incluir. O Bernard pergunta, não sei se você quer ler, Bernard, eu posso incluir aqui, porque a Nildete falou, né, sobre a questão de o assédio acontece, na maioria dos casos, de um homem para uma mulher,
mas o Bernardo pergunta como se percebe o reverso, né? A não divulgação e o debate do assédio sobre os homens, inclusive considerando o eventual preconceito de que homens não são passíveis de serem assediados. É uma questão interessante também, até porque os nossos debates pretendem ser nesse sentido, né? De fazer uma discussão entre homens e mulheres. Por isso que eu ressalvei essa questão, porque como é mais comum a mulher ser assediada e o homem ser o assediador, mas não é unicamente. O homem, embora ele seja menos assediado, mas talvez ele sofra mais, até por conta disso, assim, de dizer, como que eu vou denunciar? Eu sou homem e estou sendo assediado? Como assim, né? Mas é importante que os canais de denúncia sejam abertos para homens e mulheres, né? Tanto do assédio moral como do assédio sexual. A pesquisa, por exemplo, diz que de cada 10 mulheres, 3 já foram assediadas. E de cada 10 homens, 1 já foi assediado, né? Então, os homens também são assediados e podem ser, sim, assediados por homens e mulheres. O que eu recomendo é a mesma coisa que eu recomendo para as mulheres. Cria e busca um grupo de apoio. Converse com seu assediador. Olha, não estou entendendo. Por que você está falando isso? Isso não é brincadeira, eu não me sinto à vontade, eu não gostaria que você fizesse isso. Então, da mesma forma, e denuncie. Se tem um canal de denúncia, denuncie. Porque homens e mulheres podem, sim, sofrer assédio, tanto moral quanto sexual. O assédio sexual é um tema para um outro dia, porque tem aspectos bem distintos, né? Então, mas o homem, sim, pode sofrer assédio. E a mesma recomendação, denuncie sempre e busque um grupo de fortalecimento. Às vezes até um tratamento psicológico, para que a pessoa, tanto homens como mulheres, para que ganhe força, para que possa denunciar. Porque, por vezes, essa denúncia pode sim, o que a Cecília estava dizendo, a gente pode ser prejudicado. Pode sim. Pode sim, você pode ser prejudicado no seu ambiente de trabalho, mas você não vai sofrer um prejuízo no seu âmbito moral. Emprego, você pode conseguir outro. Se você tiver um grande dano no âmbito moral, no âmbito psicológico, você pode, inclusive, ficar impossibilitado de trabalhar novamente. Você pode ter muita dificuldade de arrumar um outro emprego. Então, é por isso que é importante lidar com essa situação de frente, se fortalece e lide com a situação. Denuncie, sempre. Muito bem, um excelente recado. Acho que essa frase do não sofra sozinha, acho que é muito importante, né, Nidete? Acho que deixar nós temos falado em outras oportunidades na BRIG, inclusive na última assembleia, falamos sobre saúde mental, a importância, né, da atenção para essas questões. Então, como em todos os lugares, claro, mas no ambiente de RIG, que é a nossa preocupação, nós temos essa ação, assim, essa atenção voltada para tratar isso com seriedade. Então, bom, eu agradeço a presença da Nidete em especial, mas e todos os outros que participaram. Tenho certeza que tem muita gente do comitê, principalmente jovem e da mulher, que vão acessar esse conteúdo depois. E nós faremos também a repercussão, né, desses apontamentos, né, Luana, com um relato todo para os próximos debates. Então, obrigada, Nildete, mais uma vez, parabéns mesmo pelas ações da OAB, pela produção do conteúdo, que é de bastante relevância. E obrigada a todos, até o próximo, então, a gente vai levantando as pautas e realizando os debates, inclusive o último foi sobre o roubo de ideias, né, dos homens e a apropriação de fala que os homens costumazmente costumam fazer das mulheres. Então, essa é mais uma oportunidade aí da gente debater. E é isso, pessoal. Então, obrigada pela presença. Até a próxima. Bom descanso. Um beijo para vocês. Beijo, Ivanilda. Boa noite aí. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada, Bianca. Boa noite, obrigada. Tchau, gente. Não, obrigada, foi ótimo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau.